Bom, esses dias eu estava pensando, né, se eu fosse candidato a vereador aqui na cidade, qual seria a primeira atitude, o primeiro projeto que eu apresentaria aqui na cidade, e que se ele não fosse aprovado no primeiro mês, na primeira semana, enfim, eu não sei como funciona, mas eu daria um jeito de apresentar esse projeto todo mês. Eu acho que tu tem que ter algumas alterações, eu acho que tu não pode ficar apresentando o mesmo projeto sempre, mas enfim, a ideia é o seguinte: se eu fosse vereador aqui na minha cidade, isso vocês podem fazer, inclusive na cidade de vocês, eu iria fazer um projeto inicial que iria deixar muito claro quem realmente pensa na população e quem realmente pensa no próprio bolso. Então, aqui na nossa cidade nós temos 23 vereadores, cada um deles recebe o salário de R$ 10.607. R$ 10.607 para ter uma ou duas sessões por semana, de 1 a 2 horas cada sessão. Então eles praticamente não fazem nada, né? O serviço deles é mais externo, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem o dia inteiro. Inclusive muitos têm empresas, muitos trabalham e etc. Né? Vocês sabem que pode. Então eles recebem R$ 10.607 para praticamente não fazer nada e não resolver problema algum na cidade. Então vamos fazer as contas aqui. São 23 vereadores vezes R$ 10.607. Isso vai dar um total de R$ 243.961 por mês. Então são gastos quase R$ 250.000 por mês nos salários desses 23 vereadores. Então o que nós poderíamos fazer? A gente pega isso aí e multiplica por 12, né? Os 12 meses por ano, porque, segundo as informações, aqui eles não recebem 13º e etc, etc. Então, 243.961 vezes 12 meses, isso dá um total de R$ 2.927.532 por ano. Praticamente R$ 3 milhões por ano são gastos com os 23 vereadores aqui da cidade. A minha proposta inicial seria reduzir o salário pela metade. Simplesmente isso. Seria uma iniciativa básica, ainda sobraria um salário muito bom, porque eu acho que sim, o vereador tem que trabalhar. Se ele trabalha, se ele se dedica ali para a sociedade, ele vai ter que se deslocar até os bairros, até a Câmara, almoçar aqui, almoçar ali, etc, etc. Então, sim, o cara merece um salário, agora não um salário de R$ 10.000. Então, cortando pela metade, eu acho que estaria para início um corte bom, né, um corte bom, um salário que ficaria um salário bom, que o cara poderia se manter, né, e poderia se dedicar até mesmo mais. E eu acrescento aqui que poderia ser aumentado o número de sessões para o cara efetivamente trabalhar. Outra coisa, poderia ser exigido algum tipo de carga horária, ele estar presente na Câmara algumas horas por dia, assim, para a gente ter um pouco mais de controle sobre os caras, porque os caras, muitos nem aparecem ali durante a semana. Então, cortando pela metade, tá? É só um corte inicial, uma ideia inicial, sobrariam por ano R$ 1.463.766 por ano. Isso aí no decorrer, por exemplo, de 10 anos, seriam quase R$ 15 milhões economizados. Então, com certeza, não há dúvidas que se eu fosse vereador, essa seria a minha primeira proposta aqui na cidade. Iria sobrar quase R$ 1.500.000. A gente podia arredondar até esse salário um pouco mais para baixo, para que sobrasse mais. Então ia sobrar aproximadamente R$ 1.500.000 por ano. E imaginem o que a gente poderia fazer com esse R$ 1.500.000. Poderíamos abrir mais vagas nas escolas, mais vagas em creches, em educação infantil, poderíamos abrir postos de saúde, poderíamos arrumar muitas ruas, poderíamos colocar mais policiais nas ruas, mais viaturas, enfim, é dinheiro que não acaba mais, é dinheiro que dá para ser investido muito bem, mas é óbvio que a função da maioria dos políticos não é essa. A função da maioria dos políticos é enriquecimento ilícito através mesmo dos próprios salários deles. Por mais que seja algo legal, que esteja escrito no papel, isso é um enriquecimento ilícito porque não tem cabimento num país pobre como o nosso as pessoas terem que trabalhar mais de 6 meses para pagar salários de R$ 10.000 para pessoas que não fazem absolutamente nada. Então, eu quero aqui fazer um exercício de imaginação com vocês. Imagine se a gente coloca esse projeto em votação aqui na nossa Câmara de Vereadores. Né? Imaginem o que ia acontecer. Porque os caras não têm saída. Os caras praticamente não têm saída. Ou eles votam sim pela redução do salário, ou eles votam não, e a população toda vai ficar contra eles. Eu tenho certeza disso. Pegava esse dinheiro e pagava de publicidade nos jornais
para divulgar o nome de cada um que votou contra a redução do próprio salário, sendo que não ia ficar sem salário. Esse é um detalhe importante. Por isso que não é bom reduzir o salário de um vereador, na situação que nós estamos, para, por exemplo, R$ 500. Não, não é bom. A gente tem que deixar um salário para esses caras que eles consigam sobreviver, para mostrar para a população que realmente o objetivo deles ali não é trabalhar para a população. O objetivo deles é ter dinheiro. O objetivo deles é roubar a população. Então, não dá para afirmar o que aconteceria, mas que ia ser uma coisa engraçada e ótima de a gente observar, isso ia. Eu tenho certeza que os caras iam balançar e eles iam ter que pensar muito bem antes do que votar, se sim ou não, porque eles iam se complicar. E um próximo passo, mais adiante, seria a redução do quadro também. 23 vereadores para uma cidade como a nossa, sendo que são vereadores, tem vários vagabundos que nem vão trabalhar às vezes, nem vão nas sessões. Eu já fui em sessões da Câmara lá, às vezes tem metade dos presentes, chegam atrasados, etc. Então poderia reduzir esse número aí para, por exemplo, uns 15 vereadores, né? 15 vereadores, isso já daria uma economia muito maior, então passaria dos 2 milhões por ano, com certeza. Então, seria essa a primeira medida, a redução do salário, e a segunda, a redução do quadro, do número de vereadores. Outra coisa também, eu tenho informação aqui que, se eu não me engano, eles podem ter até 6 assessores. Eu não tenho certeza disso. Eu já ouvi falar que eles podem ter 6 ou podem ter 2 assessores. Se fosse 2 assessores, tudo bem. 2 assessores a gente pode até aceitar. 2 ou 1 assessor a gente podia até ver o que nós poderíamos fazer para reduzir isso aí. Inclusive reduzir o salário do assessor, que normalmente ganham bem. Mas se fossem 6 assessores, seria imediatamente reduzido também para 1 ou 2. Um vereador não precisa mais do que 1 ou 2 assessores. É uma pessoa para ficar atendendo o telefone e ponto final. E no máximo outra pessoa para ajudar alguma coisa externa, alguma coisa assim. Mas assim, ó, vocês têm que entender que eu estou sendo bonzinho para a gente realmente não deixar brechas e não ser tão radical com os caras, porque esse seria um projeto que a pessoa não tem escapatória. Se ela diz que sim, ela está demonstrando que sim, é importante essa redução de gastos. Se ela disser que não, fica claro que a pessoa só pensa em dinheiro. Então por isso que eu faria isso. Eu acho que muitas pessoas que poderiam se candidatar e podem ir, pessoas públicas aí, até mesmo pessoas que têm canais no YouTube, pessoas que a gente conhece, ou pessoas na cidade de vocês, eu acho que todos poderiam e deveriam fazer isso, porque ia ser extremamente engraçado ver o que ia acontecer nas prefeituras, etc. Tu pega, por exemplo, uma prefeitura como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e imagina o quanto de dinheiro aqueles vereadores não ganham, quantos assessores não têm, e etc, etc. Inclusive, só para dar um gancho aqui, o Jorge Cajuru essa semana falou que se algum dia ele chegasse a senador, ele ia abrir mão dos 58 ou 68 assessores que o senador tem à disposição. Vocês têm ideia do que é um senador ter à disposição 60 e poucos assessores? Vocês já imaginaram o gasto desses caras? Eu já mostrei aqui o gasto do Senado, ou o gasto por senador. Só com um senador eu acho que passa de 2 milhões por ano, se não é mais. Eu acho que 2 milhões é dos deputados, os senadores eu acho que custam o dobro. Agora, calculem esse tanto de assessores. Para que eles botam esses assessores? E até mesmo na Câmara Municipal, por que eles botam mais que 2, 3, 4, 5, 6, 10? É para dar dinheiro para amigos deles, para dar dinheiro para pessoas do partido, e aí o partido pega uma parte, todo mundo sabe, quando a pessoa é filiada a algum partido e é eleita, o partido ele tem alguns direitos, mas os partidos eles até ultrapassam seus direitos exigindo 10, 20% do salário da pessoa. Então isso também é um esquema de poder do próprio partido para juntar dinheiro. Não é à toa que o PT, no caso da Dilma, por exemplo, e do Lula, eles tinham centenas de milhares de cargos comissionados lá no governo, e ainda mantém alguns lá, agora que o Temer cortou alguns, mas aquilo lá é praticamente irrelevante o corte que eles fizeram. Então é por isso que eles fazem. E colocar algo assim em votação deixaria extremamente claro quem está lá por dinheiro e quem está lá para lutar pelo povo. Isso é uma coisa que eu quero frisar e é uma ideia que eu tenho. E, enfim, se vocês tiverem algum até conhecido que queira ser vereador, etc., pegue e conte e mostre esse vídeo para ele, diga para ele, cara, quando tu entrar lá, faz isso aqui e vamos ver o que acontece, entendeu? Eu desconfio que a grande maioria iria votar não, porque esses caras não estão preocupados com o povo, isso aí a gente sabe.
Quero que vocês comentem essa ideia aí. É uma ideia simples, com certeza muitos tiveram, mas eu acho que teria um retorno para a sociedade, não só do valor do dinheiro ali, que isso aí é o de menos, vamos dizer assim, mas para ver o tipo de pessoas que estão nas nossas câmaras municipais, na Câmara Federal e etc. É uma atitude muito importante, eu acho que deixaria claro quem realmente está preocupado com o povo. Comentem aí, gente, compartilhem o vídeo quem puder, deixem um joinha aí para ajudar, um abraço e até o próximo vídeo.